Mandou um alô, vamos ver aqui. Oi, Dessa, querida. Vamos ver se a Caína recebe lá. Olha, a Agatha veio participar também. A Agatha vai dar licença? Vamos ver. Ah, agora te vejo. Deixa eu ver se eu vou te ver, peraí. Ué, aceitei aqui, mas Você não tá me vendo? agora tô Ah, que tá fica uma, não sei se é normal, porque sempre eu que convido, né? Fica um convite aqui o tempo inteiro, como se eu não tivesse aceitado. mas Não sei por quê. estamos ao vivo. É, estamos aqui, exato. Estamos no ar, eu já tô vendo vários dos meus pessoaizinhos aqui entrando. A Andressa, a Denise, a Roberta. Todas Ai, que sejam legal. bem-vindas. Que legal, coisa boa. Não, vamos. Eu te apresentei naquele. Depois eu até vou ver se eu consigo editar e juntar, que eu fiz uma breve apresentação tua. Mas, de qualquer forma, acho que o mais legal é tu te apresentar e falar um Uhum. pouquinho também do tema. Enfim, fique à Tá, vontade, vamos lá. Paulinha. Tá bom, então tá, vamos lá. O que que eu pensei? Quando eu recebi o teu convite, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sei que tu estás fazendo aí na tua página esse movimento de gerar um conteúdo sobre autoconhecimento, né? Para engajar as pessoas e também, obviamente, também para trazer a yoga, né? E toda a proposta Sim. da Iná. Então, eu fiquei muito feliz, quero te agradecer Oi. primeiramente, né? Olha o Diego de Cachoeirinha, meu pessoal vem sempre junto. Ai, coisa E boa. aí, e o que que eu pensei, né? Primeiro, falando a respeito da minha formação, do meu background, para as pessoas entenderem da onde vem essa temática, né? Eu já Uhum. trabalho há quase 6 anos atendendo pessoas. Primeiro comecei com astrologia, aí estudei terapias holísticas, depois fui estudando Theta Healing, constelação. Agora estou fazendo uma formação em psicanálise. E o que eu observo, e foi daí que me veio essa temática, né? É que as pessoas, de um modo geral, têm muita dificuldade de conseguir resolver as suas próprias questões de uma forma realmente eficiente. E, obviamente, isso me intrigava muito, mas por que as pessoas não conseguem, né? E até mesmo pela minha própria história, eu entrei nesse universo, nesses estudos, movida pelas minhas próprias dores, né? Uhum. Normalmente a gente vai por esse caminho. E aí, obviamente, estudando e me aprofundando, eu tenho uma frase que eu trago muito para os meus atendimentos, que é: o mundo, o planeta Terra, é uma grande creche de crianças feridas. Uau. E essa frase, para mim, ela faz muito sentido quando eu olho para o mundo, assim, né? Porque, claro, nós temos coisas maravilhosas, nós temos momentos felizes, nós temos. O ser humano ele é capaz de fazer muitas coisas maravilhosas, mas a gente tem muitas feridas. Eu até trouxe aqui uma informação, né, que faz muito sentido com essa constatação. É, Nós vivemos sempre num processo evolutivo, como tudo na natureza, tudo evolui, né? E a humanidade, como um coletivo, né? A gente vem de lugares onde se lutava muito pela sobrevivência, né? Pelo alimento, pela segurança. Então, nós tínhamos até as gerações passadas esse foco, essa motivação muito de garantir a sobrevivência. Hoje, claro que existem desigualdades, a gente não está dizendo que elas não existem, mas a maioria das pessoas já tem condições de ter uma vida mais segura, uma vida, né, com mais acesso
as coisas básicas, alimentação, segurança, etc. Não, nem se compara, né? Se a gente Exatamente. pensar, Se a gente olha para a história da humanidade, não existe um tempo na história da humanidade mais seguro e mais próspero, sim, por mais que existam desigualdades. E aí o que acontece? Quando a gente já está seguro, essa é a pirâmide de Maslow, né? A gente vai evoluindo. Quando a gente já está seguro nesse lugar, a gente começa a almejar outras coisas, a gente vai subindo degraus. E hoje a gente já está podendo se dar o luxo de olhar para as nossas dores. é. Então elas estão aparecendo, né? Através de conflitos, principalmente nas relações, né? Quando eu falo relações em todos os níveis, em todos os aspectos, relações familiares, conjugais, no trabalho, no mundo afora. E as pessoas têm muita dificuldade, né? E eu vejo isso nos atendimentos, vejo isso também nos estudos, né? A gente analisa muito. Quando a gente olha para o mundo, os conflitos mundiais, enfim, na base de tudo, a gente sempre encontra muita dor. Muita dor. E aí a gente fica nessas trocas de um puxa o cabelo do outro e o outro vai lá e dá um chute na canela. É bem a coisa da creche, né? Ah, não gostei de levar um chute na canela, pega a areia e joga na cara do coleguinha, né? E assim a gente fica nessas Sim. trocas, um apertando o gatilho do outro e não acaba nunca. Que olhar é, simples e profundo esse, né? Exato. Parece que ao mesmo tempo que tu conseguiu explicar de uma forma tão simples e didática quase tudo que a gente está vendo e vivendo, né? No mundo, assim, A gente nos vê dias. isso em todas as esferas, né? Uhum. Porque a gente vê isso nas nossas realidades particulares, né? Na vida familiar, nas relações. Por exemplo, hoje a gente vive, eu sinto que uma epidemia de relacionamentos amorosos problemáticos. Quantidade de pessoas solteiras, quantidade de pessoas de relacionamentos, de casamentos e separações, de traições, né? Então, e aí quando a gente vai escalando e trazendo para níveis mais coletivos, a gente observa as mesmas dores sendo replicadas em questões sociais, em questões políticas, religiosas, e aí a gente tem coisas em escalas muito maiores. Mas quando a gente aprofunda e a gente traz para o micro, todos são reflexos Sim. da nossa falta de habilidade emocional de lidar com as nossas dores. Sim. Né? Por isso que eu trouxe essa temática. E eu Não, maravilhoso, desenvolvo. maravilhoso e muito pertinente. E eu vejo que é como tu falou, a gente foi evoluindo, mas evoluindo o externo, né? E o É que é natural, né? externo ficou, não, não se olhou. E como tu disse, agora a gente tem tempo de olhar, então agora é a hora da gente transformar. Uhum. Agora tem espaço para olhar para isso. Sim. Só que nós somos ainda bebezinhos nesse campo. Nós estamos ainda engatinhando, né? Porque, por exemplo, pegar uma questão conflitual básica, né? Estou com um conflito em casa, seja com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo, enfim, filhos, enfim. Qual é a primeira sensação quando há uma discórdia? O que vem primeiro? O que vem primeiro? De sentir emoção? De emoção e reatividade. Acho que irritação, uma discórdia, né? Uhum. O primeiro é aquela coisa que irrita. Isso. Deixa eu ver quem vem. Acho que o primeiro é irritação, acho que é isso aí. Todo mundo fica irritado, É, né? Qualquer coisa que acontece no trânsito, alguém fecha, fica irritado. No é. trabalho, o colega, né, fica irritado, meu chefe fica irritado. Só que a irritação, ela está na superfície, e aí é onde entra a questão do olhar terapêutico que eu trouxe na temática também, que é o seguinte: a
superfície, tá? Ela sempre vai trazer mais discórdia. Sempre. Sim. Porque eu vou olhar o quê? Ah, esse tonto não sabe dirigir. Ah, esse meu chefe, ele, enfim, tá só abusando de mim. Né? Ah, minha mãe não sabe nada, porque lá em 1900 e bolinhas ela fez isso para mim, né? Essa é a superfície que eu fico ali na Já é botando no outro, né? Exatamente. Eu vou me defender, Sim, né? sim. Na psicanálise a gente observa isso na escala das emoções, né? Num caminhozinho que a gente segue, que a frustração leva a gente para a raiva no primeiro momento, e aí essa raiva vem um impulso de destruição do objeto que me causou desprazer. É um movimento involuntário, é muito espontâneo, Sim. né? Então eu vou para esse lugar de defensiva e ataque, é o que a gente faz. Só que, na verdade, o olhar terapêutico que eu me refiro é a gente entender que aquele evento, o meu chefe, a pessoa que me fechou no trânsito, o meu namorado, enfim, que trouxe um conflito, que trouxe uma visão diferente, ou que a gente se chocou em alguma situação, ou que a pessoa me magoou, enfim, esse evento, na verdade, ele não é exatamente a causa daquilo que eu estou sentindo, principalmente quando eu tenho reações emocionais muito intensas, quando eu fico muito irritada, quando eu fico muito, às vezes, remoendo, né, e tudo mais. Mesmo quando eu não consigo responder, mas eu levo e fico maguari, fico, né, naquela coisa. Se eu parar para pensar, embaixo dessa raiva, eu vou encontrar uma frustração, uma mágoa, uma tristeza. E se eu aprofundar mais ainda, quantas vezes eu me senti assim na vida? Qual foi a primeira vez que eu me senti assim na vida? Quem foi o objeto que me causou isso na vida? Então, eu sempre vou encontrar camadas mais profundas que trazem um adicional, né? Sim. Que é o que a gente chama de projeção, né? E aí, quando a gente vai trazer para a questão mais sistêmica, né, de entender o que as teorias sistêmicas dizem, que nós fazemos parte de sistemas. Nós não somos isolados, ninguém, aquela famosa frase, você não nasceu de chocadeira, né? A Exato. pessoa, ela faz parte de um sistema, Sim. né? Então, por exemplo, a Caína. A Caína herdou a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tipo físico, mas ela herdou também comportamentos, virtudes, habilidades, traumas, de todo um sistema que já existia antes dela. Sim. Então, muitas coisas que a gente traz também vêm desse lugar, né? De onde a gente pertence, do qual a gente pertence. Então, quando a gente olha as coisas num nível mais profundo, a gente consegue encontrar causas verdadeiras que não só o namorado abusivo, o chefe não sei o quê, né? Que na verdade são as verdadeiras causas das nossas dores. Que essas pessoas elas estão só representando algo para me forçar a enxergar aquela dor. Sim. Até isso é muito legal da gente perceber a repetição da, dos gatilhos da mesma dor, né? Então, a gente, às vezes, tu pode mudar de ambiente, tu pode mudar de namorado, de trabalho e tu vai continuar, porque de uma certa forma, tu já espera, né? Ao mesmo tempo que tu cria, tu espera essas ações das pessoas quando tu não cura, né? Eu acho que é aquela coisa da cocriação até da parte dessas negatividades, digamos assim, ou irritações, porque tu vai, cada um com os seus gatilhos, mas como tu falou, a gente tu já tá pronto para te defender de tal reação que tu espera que aquela pessoa que tu pintou de alguma forma e tu deu algumas
que tem algumas características que para ti agem de tal forma, vai reagir daquele jeito, e aí tu entra naquele ciclo, e se tu não consegue ter esse olhar que tu tá trazendo, né? Esse olhar terapêutico para te dizer, não, peraí, não precisa, eu nem Vamos conheço a dizer, pessoa né? ainda. Às vezes assim, peraí, então vai todo mundo agir assim, ou eu vou permitir que a pessoa seja quem ela é e eu vou poder ser outra coisa e a gente vai poder cortar esse círculo vicioso aqui, né? Ciclo vicioso. Perfeito, perfeito, é muito isso. Na constelação, a gente sempre fala assim: existe um padrão, ou seja, algo que se repete. Esse padrão está denunciando algo que está dentro da pessoa, é sobre ela. Aquele Sim. padrão está denunciando algo, ou seja, ele está mostrando que tem algo ali na pessoa que precisa ser trazido para a consciência e elaborado adequadamente, né? Então, por exemplo, são pessoas que repetem, não só na própria vida, mas repetem padrões já herdados familiares, né? E a pessoa fica naquele. E sempre o outro que é o errado, é a circunstância, ou, por exemplo, eu tenho dificuldade de coordenar o meu financeiro, tenho problema financeiro. Então, a culpa é a crise, a culpa é o governo, é o presidente, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu chefe, Sim. né? Aí troca de trabalho e continua do mesmo jeito, né? Claro, a gente não está anulando aqui as questões reais que existem, como eu falei, né? Mas a gente está falando para trazer esse olhar de observação, né? Uhum. Quais são os padrões que se repetem na tua vida, né? Quais são os desconfortos que vira e mexe aparecem, É. né? Então é importante ter esse olhar. E até trouxe aqui, conforme eu falei lá no início, né? Que o planeta Terra é uma grande creche de crianças feridas. Eu amei, amei isso. Essa Há frase é pouco tempo. impactante. Não, e só um parênteses, há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa que é muito, muito sábia. E aí eu troquei poucas palavras e falei sobre isso, sobre, nossa, mas será que aqui muitas crianças são todas almas muito jovens? E a pessoa me respondeu exatamente, eu acho que sim. Pelo que a gente está vivenciando, eu acho que sim. E agora tu me traz isso, falei, nossa, parece uma confirmação do universo, sabe? E realmente somos muito crianças. Feridas também. Queridas, exato. Crianças feridas, né? Porque o que você observa? Até hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa agora de manhã e a gente estava fazendo uma retrospectiva. A maneira como ela se sentia quando era criança em relação aos pais. Aí eu perguntei, e o que tu sabes a respeito da infância dos teus pais? E aí ela começou a me relatar, ou seja, uma sequência de agressões, Sim. né? Então, os pais, eles são ao mesmo tempo os agressores, mas eles também foram vítimas. Então, a gente vem de geração em geração trazendo essas marcas, conforme a gente falou no início, eram as questões de necessidade, não tinha, como por exemplo, ela me disse, meu pai não tinha essa de sentir, de chorar, engole o choro. Mas foi o que ele aprendeu e ele passou isso adiante. Eles não tinham tempo para pensar, né? Para acolher a criança ou para entender a criança, né? Então hoje nós somos uma das primeiras gerações que está tendo a oportunidade de uma forma mais massiva falar Uhum. sobre isso. Olha, quando eu era criança, eu me senti desamparada, eu me senti agredida, eu me senti, enfim, no meio do turbilhão lá dos meus pais, da separação. Quantos pais separados, né? Eu venho de pais separados e inclusive
quando devia ter 10, 11, 12 anos, eu pensava assim, eu nem me lembro dos meus pais juntos, isso é irrelevante na minha vida. Depois de adulta, depois de bater muito cabeça, de sofrer muito, de criar muito problema na minha vida e ir fazer terapia, eu entendi que a separação dos meus pais foi o evento mais importante que aconteceu na minha vida, num sentido traumático. Sim. Juntas. Me incluo nisso, com certeza. E teve uma fase que era como se esses eventos, a gente vai querendo botar para baixo do tapete e fingir que não é importância, porque também uma coisa que eu acho que a nossa geração passou é que começou a ser comum, né? Antes era até proibido, né, o divórcio. Isso. E aí tem alguns traumas que também foram acontecendo nessas novas formas familiares, assim, que pode acontecer, eu acho, sem trauma, mas a gente tem que poder olhar para isso para não ter trauma, né? E não fingir que não é nada. Acho que é grande qualquer situação que a gente viva, né? É tu conseguir olhar para ela sem julgar, né? Aceitando, que eu acho que é um grande aprendizado que eu tô nesse processo ultimamente é como olhar sem julgar, né? Como tu olhar e aceitar e não julgar aquilo com informações que a gente tem, ou às vezes a gente nem sabe se tem realmente, mas que o corpo já, né? O corpo, a mente, as emoções, eu penso, não, pera, deixa eu dar um passo para trás, dê uma olhar de novo, assim. Exato. Que eu acho que entra também eu até delinei aqui um passo a passo do que seria esse olhar terapêutico, assim, né? Eu sinto que, em primeiro lugar, é aceitar a realidade. Que é exatamente isso que tu estás me falando, né? Eu olhar e dizer assim, isso me aconteceu e doeu. Sim. Doeu. A minha criança se sentiu completamente sem chão quando os meus pais se separaram. E isso aconteceu comigo. E não dizer assim, não, bobagem, todo mundo sobrevive. Não sei o quê. Não. Em primeiro lugar, dar espaço para a sua própria dor existir. Sim. Né? Então, teve Acho crianças... Oi? Eu vou até anotar o teu passo a passo. Ótimo. Porque, por exemplo, no meu caso, a separação dos meus pais, mas tem pessoas que, por exemplo, tiveram situações de muita escassez material, pessoas que foram realmente violentadas, que apanharam, enfim, né? Pessoas que foram abusadas, né? Então, situações em que a pessoa segue em frente, eu vejo isso em atendimento, né? Que a pessoa segue em frente, ela cria uma capa super protetora e diz, não, eu vou lá, eu sou forte, eu aguento, e ela vai indo e ela não para pensar, só que aquilo, em outras circunstâncias na vida, vem como uma sombra nos gatilhos, né? Aí vem um chefe, vem um namorado, vem não sei o quê, e que me traz aquela emoção de volta mascarada. Então, primeira coisa é eu aceitar, isso me aconteceu, isso doeu, eu fiquei triste, eu fiquei magoada, chorar pela dor real. Sim. Acolher a própria criança. Sim. Né? Isso é extremamente poderoso. Não é num sentido da gente se vitimizar. Dizer, ai, coitadinho de mim e tal. Não, é num sentido de se acolher e permitir que a realidade seja o que ela é. O que com ela foi. maturidade, né, Paulinha? Com esse olhar maduro para si mesmo, para sua própria história. Exato. Olhar realista e acolhedor. Porque que acontece? Quando, no passado, como as gerações passadas elas aprenderam que não tem tempo, engole o choro e segue em frente, a gente desenvolveu essa crença, né, de que é bobagem, que tudo é bobagem, né? E não é bobagem, né? Eu
trago agora para minha vida adulta marcas disso. Então, eu preciso olhar para isso. Então, a primeira coisa é aceitar. Eu aceito. Me aconteceu, doeu. Sim. Eu sinto aquela dor, eu choro por aquilo. E é desconfortável. As pessoas não gostam de fazer isso. É. É Porque, né, bem tem desconfortável. coisas que a gente não quer olhar, né? É tu levantar o tapete. Eu tenho histórias, por exemplo, de pessoas abandono parental, né, abusos, etc, etc. E aí tem momentos no processo em que a pessoa precisa ficar sentindo dias aquela tristeza. E chora, e põe para fora, enfim. Sim, Mas é um momento de autoacolhimento, sim. né? O segundo passo é a autorresponsabilidade. No primeiro, eu estou aceitando o que me aconteceu e eu estou também enxergando os responsáveis, né? Meus pais, a escola, a educação tradicional, o mundo. Tem vários atores aí, né? Que estão ali nas causas que fazem parte. Agora, na autorresponsabilidade, eu pego para mim de volta e digo, ok, o que eu faço com isso que me aconteceu? Né? Sim. Quais virtudes humanas eu posso desenvolver aqui? Boa. Maravilhoso isso. Nossa. Aí que é o olhar a vida com esse olhar de aprendiz, né? Do Isso. tipo, e aí? Como que eu Uhum. melhoro a partir disso, né? Exato. Como eu Aí me torno um isso ser eu humano acho melhor. assim, a transformação para realmente evoluir nesse mundo. É como transformar qualquer desafio, traumas, é fazer aquela limpezinha. Vamos lá, tá? Olhei. Acolhe, mas e trazer esse teu olhar para mim é muito, 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 muito transformador. E é muito Muito, poderoso. muito poderoso. Concordo. Muito, muito. Porque o que a gente vê aí no mundo, né? O completo oposto. A pessoa, não aconteceu nada, tudo bem, segue em frente, engole o choro. Hum, Mas, diante de uma situação externa que ativa aquela dor de forma inconsciente, eu vou para cima. Não levo desaforo para casa. E aí entra, né, naquelas confusões e a gente vê esse monte de movimentos raivosos que a gente tem, os antes isso, o anti aquilo, né? As mulheres brigando com os homens brigando com as mulheres, a esquerda, a direita, não sei o que. Então tudo se transforma em objeto de projeção daquela raiva. exato. Então, se cada um cuidasse das suas próprias dores, a gente teria muito mais harmonia e menos problemas em todos os níveis, na verdade. Essa autorresponsabilidade, pegar e pensar assim, tá, o que eu faço com isso agora? E no meu comportamento, o que eu estou replicando também disso que foi feito comigo? Porque muitas vezes a gente repete os padrões, a gente passa adiante os abusos, as agressões. Isso é muito comum. É, é verdade. E até na constelação fala muito isso, né? Como tu citou antes. A gente pegar e vestir aquele comportamento, porque faz parte de tu ser do grupo, né? Tu ser Uhum. aceito, e às vezes tu tá fazendo algo negativo, negativo para si mesmo, para te poder estar, te sentir parte de, né? Exato. E, e é como tu falou, isso vai para grandes, a gente pode tirar a lupa da família e trazer para várias esferas, que é Exatamente. o comportamento só se repete, né? Tu acaba fazendo coisas que tu condena para te
de fazer parte de um grupo que tu acredita que vai te acolher, ou te defende, ou tu vê, né, como seguro, seja o que for, né? São movimentos muito inconscientes. Na É, constelação, nós chamamos de lealdades invisíveis. é, Né? Eu sou leal ao grupo, né, ao meu clã, mesmo que eu não concorde. Então, mesmo que num nível consciente eu acho um absurdo certas coisas, é. a energia do sistema, né? O sistema ele é muito mais forte, porque o sistema ele é composto por todos os elementos que já existiram naquele sistema. Então, ele é muito mais forte do que eu, indivíduo, sozinho. Então, eu preciso ter muita força para conseguir quebrar os padrões, parar de repetir. Eu vou trazer de novo um exemplo pessoal. Acho que exemplos são mais fáceis de entender. Eu venho de uma família do lado materno de mulheres muito fortes, né? E aí, o que, que acontece com a mulher muito forte? Ela se sobrecarrega, ela fica sozinha, ela fica raivosa, ela se masculiniza, né? Ah, mas porque daí os homens isso e aquilo, e daí vem do lugar da dor, né? Sim, O culpado é o outro, né? Ok, não estou anulando isso, mas está me fazendo mal. Então eu preciso ter muita força da minha alma pessoal para conseguir dizer para o meu sistema assim: olha, eu respeito a maneira de vocês serem, eu agradeço, mas eu vou agora escolher ser diferente. Eu vou acessar uma outra força aqui que não essa força sim, raivosa, sim, de vingança, de. sim. Né? E Mas é é, isso. é bem como tu falou, essa força que a gente tem que ter é além de, claro, de ter toda essa força, que, como tu disse, do grupo ser muito maior, porque é um grupo, né? Então, a energia chega em ti, a gente é energia, aquilo ali não tem como não nos contaminar. Eu acho que o mais, além dessa força, tu tem que ter essa coragem de conseguir até perceber que aquilo, né? Conseguir ter essa coragem de olhar para isso e te perceber diferente. Porque aí vai lá pro início, né? Talvez antes da dor, eu não sei nem onde é que estaria isso, mas esse olhar de perceber que aquilo não tá te fazendo bem e que aquilo faz parte de algo maior que tu não concorda mais. E aí Uhum. fazer esse movimento que é bem difícil, né? Qualquer mudança eu acho que é difícil, mas são várias etapas desse olhar que eu acho que são realmente desafiadoras no momento da gente ter essa transformação, assim. Eu acho que Tudo começa pelos resultados ruins, né? A pessoa tá toda sim, atrapalhada, tem que ter um bom senso ali de analisar. Tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção aqui. sim, O movimento natural tá tudo dando errado, ou tem uma área dando errado, é eu encontrar um culpado, né? Então, por exemplo, eu tenho, na verdade, agora isso andou mudando, assim, até um tempo atrás eu tinha muitas amigas solteiras, agora tá todo mundo meio que se ajeitando. Mas eu me lembro que eu observava quando a gente sentava para conversar, era tudo muito assim, ah, porque esses homens isso e aquilo, ah, porque não tem ninguém que preste, porque às vezes até num tom de piada, mas pega esse exemplo e coloca em qualquer área, sim, profissional, financeira, enfim. É, Tá, beleza. Vamos imaginar hipoteticamente que essa realidade que elas estão trazendo seja verdadeira. Mas a gente está falando de um planeta de 8 bilhões de pessoas. Não é possível que todo mundo esteja errado, atrapalhado e problemático, né? Então, assim, o que que eu estou colaborando para confirmar essa crença?
O que nas minhas atitudes, no meu comportamento, tem de fato me colocado nesse lugar para me conectar com essas situações. É em mim o problema. Né? No momento que eu transformo isso em mim, naturalmente eu vou sendo conduzida a me conectar com situações diferentes. Sim. Esse é o ponto da pessoa ter essa noção. Por isso que eu trago essa ideia do olhar terapêutico, que é voltar para si, né? Aceitar aquilo que está lá dentro de si, todas as dores, todas as frustrações, todos os medos, todas as inseguranças, toda a sua história, a bagagem da ancestralidade inteira, né? A história do pai, a história da mãe e assim por diante. Olhar para tudo isso e pensar, opa, sou eu aqui que, na verdade, estou Eu sou o enxergando as filtro. coisas. Eu tô com um óculos específico que eu tô enxergando tudo desse jeito. E se eu tirar esse óculos? Exatamente. E isso é um poder muito bom, que eu acho que às vezes talvez não seja bem entendido, porque a autorresponsabilidade, para mim, é a maior liberdade que a gente tem. Porque no momento que tu sabe que através de ti, tu pode mudar a tua própria vida, a gente é capaz de transformar a nossa vida para aquilo que a gente acredita ser melhor, para a experiência individual de cada um, aquilo que cada um crê que é melhor para si. Então, não tem, não tem ferramenta que mais poderosa do que a liberdade de escolha, de transformação, né? Porque eu vejo que tem gente que às vezes acha, eu sou, mas eu sou, e acha um peso muito grande, mas não olhar com esse olhar de peso, né? De culpa, que nem tu falou, de se vitimizar, mas olhar com um olhar de uau, é o meu poder, está na minha mão, eu posso transformar, eu tenho essa força, eu tenho essa liberdade. Basta, como tu está trazendo, fazer ter um pouquinho de coragem, um pouquinho de força nessa caminhada, porque eu acho que aos poucos não é tudo de uma vez, né, Paulinha? Nisso aqui, daí tu vai aos pouquinhos ali, de repente, daí tu percebe em outra área da vida. Vai ali. E a vida vai trazendo desafios e experiências para a gente olhar em outras áreas e crescer em de várias formas, né? E para a gente conseguir crescer cada vez mais como um ser, como aí o que cada um acredite, né? Como uma alma, não sei. Sempre Mas... vai ter desafios. Não tem essa. Não, eu quero sentar aqui e ficar só tomando banho de sol e caipirinha. Não vai dar. Não vai dar. Esse lugar aqui não é para Não. isso. A gente sempre vai estar lidando com coisas. E aí, isso que tu estás falando é interessante, porque a gente volta de novo na grande creche de crianças feridas. Por quê? A pessoa que olha para a autorresponsabilidade, primeiro, para aceitação e para a autorresponsabilidade, para esse processinho, e pensa assim, nossa, que pesado, que difícil, não quero. Essa pessoa, ela ainda está num nível de maturidade infantil. Veja bem, não estou levando isso para um lado pejorativo, é só uma constatação, tá? Por quê? A pessoa adulta, ela sabe que ela precisa fazer. Mas a pessoa que está infantilizada, de novo, ela também não está infantilizada porque ela quer, porque ela acha legal, porque ela acha bonita. Ela está infantilizada porque ela está doendo. Sim. Porque ela ficou presa em algum emaranhado, porque tem alguma coisa boa, algum ganho oculto em permanecer infantilizada, né? Então tem todo um processo aí. Mas é importante adultecer, é importante ir para esse lugar de aceitação, acolhimento e autorresponsabilidade para transformar as coisas. Isso é essencial. E se a pessoa não consegue, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda.
vá procurar terapia, alguma coisa, para ela conseguir limpar ou pelo menos curar um grosso de dor, para ela conseguir se responsabilizar por alguma coisa. Sim. E sair dessa repetição que só tá fazendo mal, desse lugar ruim para ela mesma, né? Uhum, Porque é bem como tu falou, tudo vai partir do momento que a pessoa perceber que algo não tá bom, né? No que for, como tu mesma disse, seja a área que for, percebeu, aquela dor incomodou demais, e aí, pra sair dali, adorei a lista, adoro essa anotação. Aceitação, acolhimento e autorresponsabilidade. Olha, para transformar. pra trás. Exatamente. E geralmente vem de uma crise. É, É muito raro a pessoa que consegue chegar nesse lugar pela consciência. A maioria vem através de uma crise, às vezes mais pesada, às vezes menos. No meu caso, veio uma depressão, eu tive burnout, depressão, enfim. Precisei ser derrubada pela vida, sim, literalmente, tipo assim, apanhar uma surra da vida para, opa, tem alguma coisa muito errada que eu preciso dar um jeito de resolver. sim. Porque senão eu vou continuar só cavando mais esse buraco. Para mim também Geralmente, foi felicidade grande, foi um momento de questionar tudo e mais um pouco, assim. Foi esse processo. exatamente. Geralmente vem uma crise. E a Hum. crise que eclode, tá? Ela sempre traz elementos de projeção das verdadeiras dores, que tem a ver lá com a família, enfim. Então, se a gente observar a situação da crise, por isso que é importante a terapia, a situação atual que envolve a crise, se a gente começa a aprofundar, a gente vai encontrar muitos elementos correlacionados diretamente com a minha história de vida, com a história dos meus pais, com os traumas, com as dores. Por quê? Porque a vida está repetindo uma situação muito parecida para que eu volte para, de fato, elaborar aquilo de uma forma adequada. Porque não foi elaborado certo lá atrás, foi jogado para debaixo do tapete. É interessante, sim, prestar atenção na informação da própria crise. Tem um vídeo, uma palestra da professora Lucilena Galvão. Não me recordo exatamente o nome da palestra, mas depois eu posso te passar um link para pôr ali nos teus stories para quem quiser. A professora Lucilena é uma filósofa Ai, e ela é maravilhosa. E tem uma palestra dela que ela fala sobre os símbolos e as chaves de sincronicidade, ou seja, do como a vida ela se comunica conosco o tempo inteiro, nos indicando os acho que caminhos. É maravilhosa. Essa palestra ela vale por horas de terapia. Ela é maravilhosa. Porque ela traz justamente essa visão mais investigativa daquilo que nos acontece, sabe? Da gente entender quais os caminhos, onde a vida está querendo me levar aqui, o que a vida está querendo me mostrar aqui, sabe? Qual relação isso tem com a minha história, com a minha angústia, o meu dilema do momento, né? Então, ela diz, eu acho ela maravilhosa, e ela diz que a vida é uma gramática e que aqueles que não sabem ler a vida são analfabetos vitais. Uau! Forte, né? Forte! Muito forte, mas muito bom. Muito bom. Quando ela falou isso, nossa, faz muito sentido, é isso. É, exatamente. Nossa, eu tô te ouvindo e fazendo muitas correlações aqui com coisas que eu estou estudando e
essas etapas do autoconhecimento, essas etapas dos desafios, porque eles vão se modificando também, né? E pensando nisso, Uhum. falei, meu Deus, realmente como a gente tem que aprender a ler a vida, ou entender como, né? E até esse nosso próprio bate-papo, né? Esse olhar terapêutico, mas talvez ir um pouquinho mais além, né? Tá mais atento para às vezes as pequenas coisinhas que às vezes nos tiram um pouquinho dali, aquilo que dói ali, que te incomoda. Por que que incomoda tanto? Né? E algumas pessoas tu vê que a mesma situação não incomoda nada. Então, Exato. Por que que a mim incomoda? Tem alguma coisa aqui, um exatamente. esquisito. Exato. Exatamente. É um olhar que muda tudo. É. Quando a gente começa a olhar para a vida e para as coisas dessa forma, muda absolutamente tudo. Já não posso mais simplesmente culpar os outros, Uhum. reclamar das coisas, me queixar. Claro, nós somos humanos, eventualmente, né? A gente A vai, gente a gente cai vai, na mesma. mas logo a gente volta. Opa, o que eu tô fazendo aqui? Tô reclamando, né? Para aí, o que Exato. que você tá tentando me mostrar? O que que essa situação tá tentando me ensinar? Como é que eu posso crescer como pessoa aqui? Qual é o espinho que está me mostrando que já existia, né? É de fato um olhar que muda tudo, muda É. tudo. Mas eu acho que é absolutamente necessário que a gente desenvolva para ter uma vida mais menos estressante, com menos problema. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desafios, as coisas ainda vão acontecer, mas a Mas é gente lidar melhor. muito melhor. Até porque se tu não te coloca como vítima de uma situação ruim, mas como um aprendiz daquilo ali, usando seja o que for da situação, para te ir além, aquilo já se torna um instrumento, não se torna mais um impedidor, né? Você não vai aí. Então vem cá, vamos lá. Vamos rápido, que eu não quero me devorar muito. Ainda vamos usar essas. Vamos assistir a palestra da doutora Lucilene, que daí a gente Isso. já consegue agilizar o processo e não vamos perder muito tempo aqui, bora para outra, né? A gente vai crescendo em repertório também, né? E Sim. vai pegando esse macete, né, de como olhar para as coisas. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu já atendo há um certo tempo, já um ano, dois por aí, que elas já vêm prontas. Ah, aconteceu isso, daí eu pensei isso, daí eu vi que isso era uma coisa lá, não sei da onde, É. porque aconteceu na minha infância, mas assim, parei aqui, não consegui avançar daqui, mas ela já fez uma Sim. caminhada, né? Já não Consegui foi ação controlar e reação, né? consegui controlar o impulso, já não briguei com o meu namorado, já, né? Teve Sim. uma esses dias que ela me trouxe assim, teve uma situação que me disparou um gatilho e eu acabei brigando com o meu namorado, mas rapidamente eu vi que aquela raiva não era dali. Só não Uau. consegui identificar de onde era. Sim. Aí a gente foi juntas, né, investigando, chegamos no lugar, aí obviamente teve uma catarse, ela chorou bastante, enfim, mas ou seja, ela já veio metade do caminho andado. Ela não chegou assim, é porque o fulano me fez isso, porque não sei o quê, porque daí acusando o namorado, né? Que não tinha Sim. nada a ver Sim. com a história. Pelo contrário, ela já foi pronta para me ajuda. Eu sei que está em mim. Eu Exato, só preciso de um auxílio para conseguir limpar. exato, exatamente. Ó, a Pamela tá dizendo bem assim, eu fico lembrando como foi na terapia e controlo na hora. É isso aí. Que legal. Que Exatamente. olha como é poderoso, né? Como Uhum. é poderoso. Evita E aí, quando a gente muita coisa. recebe assim, a gente não mais reage. Isso para mim é algo que transformou a minha vida. Claro que eu ainda tenho reações, óbvio, né? Como tu disse, somos humanos eternos aprendizes. Eu me considero uma eterna aprendiz, mas
a gente conseguir, na maioria das vezes, não reagir, mas agir perante as coisas, tu simplesmente tu não vai no fluxo daquela energia forte, densa, né, negativa, que às vezes fica, como tu falou, aquele ping-pong ali da criança na creche, joga ali, pega, joga ali. Não, sabe? Tu dá aquele passo para trás e tu fica, peraí, né? Deixa eu formular isso aqui melhor antes da gente seguir nesse ping-pong. E isso não cura só a pessoa, como cura uma família inteira. O mundo Uma inteiro, comunidade. talvez. Porque olha o que está acontecendo no mundo, as coisas estão acontecendo no mundo. Se a gente vai aprofundando, a gente chega no mesmo lugar. A dor individual, a dor de uma comunidade também, né? Nesses conflitos maiores aí, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, na política, esquerda, direita, todo mundo ali que está se acusando, apontando o dedo, está todo mundo fazendo isso motivado por dor. Uhum. É verdade. Por ressentimento. Né? Muitas vezes não estão nem interessados de fato em resolver as coisas, é só se acusar. Que é, na verdade, também o que acontece dentro de casa, muitas vezes. Né? Muitas famílias, muitos casais vivem nessa troca de acusações, de farpas, e não estão de fato interessados em resolver. Estão, na verdade, querendo só culpar o outro. Mas aí, se ficar só assim, dá uma tristeza, né? De pensar, porque daí será que essas pessoas, será que se ficar. Como talvez trazer consciência para quem só tá ali na farpa, né? Para poder descer um pouquinho. Basta um ter consciência. Eu sou otimista, porque eu acho que o caminho natural de tudo é evoluir. Sim. Mesmo que demore. Mas essa é uma crença pessoal minha. E eu acho que a melhor forma de ajudar é dando exemplo. Sim, concordo. Concordo com a segunda. A primeira, às vezes, eu era muito mais otimista. Ultimamente, eu tenho oscilado, assim, entre às vezes. Acho que é bem que tu falou, tanta notícia triste mexe muito comigo, sabe? Eu tenho te ouvindo aqui, pensei muito em mim, né? A gente vai trazendo para as nossas questões. Tem uma coisa da justiça, sabe? Eu lembro desde nova que, queria sempre fazer justiça. Eu Aí preciso também. entender onde é que tá isso em mim. Mas isso aí me dá um negócio, sabe? Algumas coisas mexem muito comigo. E eu fico, não pode ser, isso não pode estar acontecendo. E aí faz com que eu fique nessa. Antes eu era. Quem me conhece mais intimamente, sabe? Eu sempre fui muito positiva e muito otimista. E sempre essa pessoa de levar esse olhar para as coisas. E ultimamente eu fico assim, já não sei, sabe? Me dá uma tristeza me perceber assim, mas hoje em dia eu sinto isso. Eu não ando mais, não sei muito mais como olhar para o mundo. Tenho ainda, claro, sou mais otimista que pessimista, mas tem me abalado um pouco, assim. Mas quero ter essa tua crença de que estamos evoluindo e até as coisas ruins eu tenho buscado um pouco isso, até as coisas ruins, assim, nesse âmbito mundial, que foge totalmente da minha alçada, que deve estar acontecendo por algum motivo, como trazendo para o nosso micro, né? Se isso acontece, como é que eu posso crescer, então, no macro também? Se isso acontece, como é que eu posso crescer? E, enfim, e trazer luz para É que é pesado, né? É o. muito pesado. É muito É, pesado. São coisas que a gente não consegue nem imaginar, é. né? É muito pesado. Obviamente, eu sinto que poderia ser diferente. O ideal seria que fosse. Sim. Mas aí a gente volta para o primeiro passo, a aceitação.
Não, esses teus 3 passos eu amei para transformação, né? É, a aceitação, acolhimento, não tinha notado o acolhimento, e a autorresponsabilidade. Eu achei Uhum. maravilhoso, Paulinha. A E aceitação é muito difícil, é, porque como é que eu vou aceitar tanta dor, tanta injustiça, tanta coisa que no meu julgamento tá errado? é errado. E aí vamos pro julgamento. Eu ando nessa, volta e fico nisso na minha cabeça, o julgamento. Eu fiz uma constelação há pouco tempo que saiu essa questão do julgamento numa questão familiar, né, de hereditariedade. E, e aí eu tenho trazido isso muito para minha vida, assim, porque a gente olha as coisas e a gente pensa que não está julgando, não, a gente está, né? E aí aceitação e a gente olha como é que aceita se a gente está julgando e aquilo para a gente é errado, mas a gente tem que aceitar porque essa é a realidade. E aí ficamos nessa loucurinha Ó, aí. a Ju falou que o mais difícil é entender para depois aceitar. Esse entendimento, eu sinto que muitas vezes a gente não vai conseguir ter. Por quê? Uau! Quem foi que falou isso? Concordo com ela. A Ju é minha colega da escola. Ah, então, Maravilhosa. Ju, concordo contigo. Eu sempre quero entender e eu acho que Paulinha repete a tua resposta, porque Eu acho, na verdade, que tem coisas que talvez a gente nunca consiga compreender. sim. Lembrei de uma frase de uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito. Não sei se talvez tu conheça a Maia Andrade, que ela tem um canal. E tem uma frase que é do Caibalion, que ela fala muito que. Não, não é do Caibalion, mentira, é de uma história dela, agora eu não me lembro qual, mas fica na minha cabeça que é loucura pensar que com a mente finita a gente vai entender o que só a mente infinita sabe. Então, Exato. é nesse caminho, né? Tem coisas que a gente nunca vai entender, Tem, mas tem tantas variáveis, tem é, infinitas variáveis. Para que uma coisa aconteça, tem infinitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo para permitir que aquilo aconteça. é, E a gente não tem, nem o nosso cérebro, ele não tem fisicamente a capacidade de concatenar e calcular todas essas possibilidades ao mesmo tempo. sim. Entende? Então, e aí entra uma parte mais delicada do processo todo, que é a questão da fé. Quando a gente chega num limite de entendimento intelectual, o que nos resta? É, Confiar. confiar. Mas eu vou confiar no quê? Na vida? Para É, pensar. Só na para pensar. mente. Olha ao redor. Tu tá respirando, né? A vida tá acontecendo por todos os lados. Tem alguma coisa aí que coordena. É nisso que a gente tem que confiar, eu acho, porque é óbvio que a gente tem que tentar entender as coisas, né? Também é importante, né? A fé cega, ela é muito perigosa, Uhum. mas tem coisas que a gente não vai entender. É. E aí, Tem um filme maravilhoso que é A Cabana. Não sei se tu já assistiu. não, mas tu sabe que me recomendaram há pouco tempo. Olha aí as sincronicidades. Não, sério, muito, Esse muito. filme, eu já tinha assistido ele alguns anos atrás, logo que ele surgiu, porque ele é um filme bem famoso. E, e eu tive que assistir de novo pela formação da psicanálise, tinha uma atividade para assistir esse filme. Eu tive que assistir de novo. E foi muito bom por uma nova perspectiva. Claro, ele fala muito dessa questão do confiar, da fé e tudo mais, de como a gente se liberta de uma grande dor, né? Ó, a gente está acabando. Ai, Apareceu aqui para mim
agora 20 e poucos segundos. Ah, Então, esse filme é muito legal pra gente trabalhar essa parte, assim, do entregar e confiar. ai, bom, vamos. Te agradeço E eu que muito. agradeço Foi pela maravilhoso. confiança.